Vamos começar o Você Bonita com um assunto tão bacana e recebendo ela que vocês sabem que eu adoro. Ela é uma das nossas convidadas, assim, que eu digo, queridas, especiais, que quem ainda não sabia dessa, eu vou contar pra vocês. Ela estava aqui no primeiro Você Bonita, na nossa estreia, lá em 2010. Então, pra sempre, doutora Liliane Opperman vai ser muito querida. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu já vi aqui 2 bebês suas, né? A primeira vez que você foi, fique à vontade. Olha que linda que tá essa barriga. A primeira já tá grandinha, tá com quanto? Não tá tão grandinha, ela tá com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, gente, mas você veio grávida com 4 meses dela, Vim, né? E desde então eu nunca sentei mais aqui. Aliás, hoje eu estou relembrando o primeiro programa que você que eu comecei sentada aqui, muito gostoso. Ai, que delícia, muito verdade. aconchegante. E agora você tá quase tendo outra bebê e você Olha está só. aqui, a gente tá muito feliz. Tá quase nascendo, né? Falta pouco, Você viu? deu uma passadinha, então na verdade a sua despedida até o nascimento, depois que você vai retornar. Será? Será que você consegue vir mais uma vez antes de nascer? Eu não sei não, beleza. Tomara. Bem, a gente chamou a doutora Liliane Opperman hoje para a gente conversar sobre um assunto que muitas mulheres estão pedindo, que a gente, pediram que a gente abordasse, mas em 2 momentos. Nesse primeiro momento, a doutora Liliane vai contar um pouquinho como preparar o corpo para a gravidez, o que muda, o que a gente tem que pensar. E eu acho que não só para a gravidez, para a gente ficar com o corpo saudável, para a gente viver melhor, para a gente ter aí a sensação de que tá tudo certo, para o momento que a mulher quiser engravidar, ela não ter problemas, não enfrentar problemas e nem problemas também com a saúde, que é o mais importante. Então eu queria começar nosso papo introduzindo essa história, pra gente contar do pós-gestação, pós-gravidez, como que a gente tem que pensar no corpo da mulher antes de tudo isso, doutora? E olha que para eu estar aqui falando sobre esses assuntos, foram 3 gravidezes, né? Você pode falar Então, porque se fosse a primeira para eu estar desse tamanho vindo falar de como voltar à forma, a pessoa às vezes, vai pensar, como é que ela vai estar falando de voltar à forma se ela não voltou, mas essa já é a terceira. E cada gravidez a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Então eu tô aqui para falar do lado médica, aquilo que a gente aprende nos livros, e o lado mãe mesmo, sabe? Aquilo que a gente vive na nossa realidade, que acontece mesmo, na no dia a marra dia ali, né? E cada gravidez a gente vai aprendendo um pouquinho. Então acho que na última eu não consegui estar aqui durante toda a gravidez, essa eu consegui graças a alguns truquezinhos, algumas coisinhas que a gente vai aprendendo. Você vai contar pra gente. Eu tô aí para dividir com vocês. E o que você acha que é o principal? Como a mulher deve estar, se ela não quiser engravidar tão loguinho, mas é um plano futuro. Ela tem que começar a se preparar algum tempo antes, né? Eu acho que é importante cuidar da alimentação, ela estar ativa, isso até vai ajudar na fertilidade. Porque muitas pessoas, elas vêm a descobrir que tem problemas com fertilidade quando vão tentar ter filhos. Então, se você já se cuida, você já tem uma alimentação legal, faz exercício, já vai estar se cuidando e se equilibrando. Para que disso tenha na primeira tentativa, que dê muito certo. Hoje as mulheres estão deixando a gravidez assim para um momento do trabalho, onde está mais tranquilo, onde ela já tem uma certa ascensão profissional. E o fato de estarem às vezes mais velhas, hoje em dia 35 não é velha, mas assim, para o pessoal de antigamente que tinha filho aos 20, aos 18, isso é. Então, é momento onde tem mais tendência a acúmulo de gordura, é um momento onde mais tem tendências a problemas vasculares. Então, se ela já vier se cuidando, já engravidar com um peso legal, aliás, manter o peso e o nível de atividade física é imprescindível, independente de querer ou não engravidar. Então, acho que a primeira coisa é estar dentro de um peso, se exercitando e emocionalmente equilibrada para que venha uma gravidez e o bebezinho possa usufruir só do lado bom de tudo isso. Agora, para se manter, para a gente ter a certeza que nós estamos mantendo um peso ideal, que a atividade física também é uma atividade física que está trazendo benefícios, quais são as dicas? Tem dica? Tem dica. Assim, até vou te falar uma coisa, tem muita gente que engravida e fala, poxa, agora que eu engravidei eu vou cuidar da alimentação, eu vou fazer exercício, e às vezes fica até complicado para aquela pessoa que não teve o treinamento iniciar com uma atividade física. É verdade. Inclusive, esses dias eu fiz uma matéria mostrando a minha série de exercícios que eu fiz na gravidez. A gravidez inteira você fez exercício? Fiz, agora no finalzinho que eu estou só caminhando, né? Porque já fica bem mais difícil, também faltam dias. Então, as dicas seriam procurar beber muita água, estar sempre hidratando, cuidando do intestino. O intestino preso é ruim, a pessoa fica irritada, fica ansiosa. Então, usar muitas fibras, até depois, no segundo tempo, eu vou estar mostrando alguns alimentos.
dormir bem, até porque no final da gravidez, dormir já, eu falo que a natureza é tão maravilhosa, né? Já prepara o corpo da gente para quando nascer, vai acordar de madrugada, o neném, né? Já não dá para dormir muito mais, né? Ah, fica difícil. E antes dessa gravidez, por mais que a gente esteja fazendo aí, tem uma rotina de exercício, de alimentação, você acha que a mulher que está acima do peso, isso pode prejudicar numa tentativa? Isso pode prejudicar, porque a obesidade, ela modifica a parte hormonal, né? Se você tiver a parte hormonal desequilibrada, isso pode sim prejudicar. E inclusive a obesidade gestacional, seja ela adquirida durante a gravidez ou aquela que já vinha gordinha e ganhou mais peso durante a gravidez, isso é risco de eclâmpsia, hipertensão na gravidez e a diabetes gestacional. Então, você pode estar correndo risco se estiver acima do peso, seja ele vindo de antes ou depois. Agora, existem 3 situações onde até imagino que tem muitas pessoas nos assistindo que vão se enquadrar numa delas, que é aquela, a pessoa como eu, assim, está gestante, já, opa, vamos ver o que essa médica vai falar para voltar depois. A outra situação é aquela que também está como eu, com um nenenzinho em casa, né? Eu já me enquadro nas duas, eu tenho um nenenzinho e estou aqui. E que ainda não voltou. E existe uma que eu acho interessante citar, até essa semana me chocou bastante, não vou citar nomes, mas uma paciente chegou no consultório e falou: doutor, eu preciso emagrecer. Olha, eu tive meu primeiro filho, fiquei 10 quilos acima do peso, tive meu segundo e foram 20 quilos acima do peso, e eu sempre me preocupei só em ser mãe, dar de tudo do melhor para eles, mas essa semana meu filho falou: mãe, não me pega mais na escola, porque eu tenho vergonha. Porque a senhora está muito gorda, eu tenho vergonha dos meus amiguinhos. Aquilo me chocou muito. Nossa! Ou seja, ela veio com peso de um pós-gravidez que ela, assim, para ela, poxa, a gente que é mãe, a gente só pensa no filho. A gente, né, se der certo... Fez tudo, né? E aí eu vi... E aí ela veio e falou: não, eu preciso emagrecer. Então, eu acho que sempre tem tempo. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender que não é uma questão estética, é questão de saúde, para que ela possa equilibrar e com isso durar anos e anos e ver os netos e ir na formatura do seu filho. Enfim. E viver feliz, se olhar no espelho e gostar. Olha, a obesidade, ela está relacionada com o aumento do risco para câncer genital, para câncer do aparelho digestivo. Então, manter a forma é independente de estética. A gente sabe, ai meu Deus, você é bonita, mas você bonita não tem como estar longe de você saudável, né? É isso você mesmo. Bonita e você saudável. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto do equilíbrio. Eu acho que é legal a gente comentar aqui também uma coisa que, bom, eu leio todos os e-mails que mandam, né? E eu tento sempre trazer as perguntas aqui para vocês, convidados, pensando nos e-mails e nas dúvidas que as pessoas têm mandado. E eu acho que uma dúvida que é frequente em todas as mulheres é: Carol, o que nós podemos fazer para ter uma semana saudável? Se a gente trabalha, se a gente acorda super cedo, a gente chega em casa super tarde, o almoço acaba sendo corrido porque não temos tempo de fazer um almoço. Então, assim, isso tem sido frequente em todos os e-mails quase que a gente recebe. Então, falando das mulheres que querem engravidar, mas das que não querem, eu acho que o problema acontece com todas. Doutora Liliane, o que a gente tem que fazer? Não, seus e-mails estão idênticos às minhas queixas de consultório. Que ótimo, então é isso mesmo. E uma coisa que eu sempre falo é: a gente tem que aprender a ressignificar as coisas. E a gente acha que exercício é supérfluo, que alimentação, se der, a gente faz, porque em primeiro lugar está o nosso trabalho, em primeiro lugar está a nossa formação, está em cumprir metas. E a mulher hoje, ela tem que ser super mulher, super mãe, super esposa e super profissional. Super tudo. Então a gente acaba não dando o certo significado que essas coisas e o peso que essas coisas deveriam ter na nossa vida. Então eu falo, ninguém pensa assim: poxa, hoje eu tenho tempo para tomar banho, hoje eu tenho tempo para escovar os dentes. Não, a gente simplesmente toma banho, escova os dentes e vai fazendo mecanicamente essas coisas, porque isso sabe, já está nos nossos conceitos de higiene. E o exercício e a alimentação balanceada tinha que fazer parte desse patamar. Igual a gente, obrigatória. Desde que viesse até pela infância. Tá. Sabe? Ah, não, se der tempo eu faço, não, porque eu chego tarde do trabalho, eu não consigo. Se programa, acorda mais cedo, pega o seu horário de almoço, não precisa se matricular numa academia. Às vezes um pouquinho que você anda, seja para ir ao trabalho ou para voltar do trabalho,
ou aquele, se programar um pouquinho, você vai perder 5 minutos para fazer um lanchinho natural para levar, para não ficar sem o almoço, porque as pessoas hoje trabalham, não, almoçam e jantam, ligam para os fast foods. Pra pizza, né? Geralmente. Pizza. E aí você faz de vítima. Eu sou uma vítima da modernidade, eu sou uma vítima dessa vida corrida, estou aqui para você fazer um milagre. Não existe milagre. Tá. Eu falo, olha... Esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Não existe milagre. A gente tem que se organizar. Olha, vou até citar uma coisa que eu fiz com a minha neném, que se depois de um dia, a gente, quando nascer, se você quiser, eu trago até ela aqui pra gente fazer. Mas eu lembro nos primeiros dias, quando eu já estava podendo andar bem, que eu fiz cesariana e tal, e a minha bebê chorava à noite, e eu ficava com ela lá desesperada, ela com cólica, já tinha dado mamar, já tinha feito tudo, enfim... Falei, quer saber? Já que ela está chorando, eu vou caminhar com ela. E fiquei caminhando, fiz lá meia hora de caminhada lá em casa com ela, ela acalmou. Andando. E você? Eu exercitei, estimulei toda a circulação, desenchei rapidinho. Falei, poxa, que legal. Será que não tem uma série de exercícios para a mulher fazer com o bebê? Eu fui olhar e já existe isso. Olha que bacana, vamos trazer aqui no programa. Já existe isso e eu fiz com a minha neném e estou disposta a fazer de novo. Olha e mostrar legal. Algumas coisas que dá para você fazer. Vem fazer exercício para perna. Então, tudo é uma questão da gente dar a prioridade, o significado que aquilo tem na nossa vida. E, claro, organizar, por exemplo, o que compete, às vezes o paciente chega entregando isso pronto, resolve o meu problema. Não, eu vou te ajudar a sua parte bioquímica, eu vou te orientar a alimentação, mas se você não se organizar e dar essa prioridade na sua vida, você não vai ter resultado. Vai conseguir. Perfeito, disse tudo. Eu já volto pra gente falar um pouquinho desses alimentos, tá? Vou dar um recadinho super importante e já volto. Mas agora, voltando ao nosso assunto com a doutora Liliane. Bem, já comentamos aqui que é imprescindível ter uma alimentação saudável para manter a saúde. Quem está pensando em engravidar e quem também não está pensando em engravidar. Agora, quando chega alguém no seu consultório com aquilo que a gente estava conversando, com essa ansiedade, eu acho, de preciso resolver meu problema, eu preciso emagrecer, parece que de uma hora para outra, né, a pessoa fica assim, algo acontece que naquele momento ela tomou a decisão, o que eu acho que é ótimo, ela tem que tomar a decisão de procurar uma ajuda e uma orientação. Mas qual é o primeiro passo para a vida, para isso incorporar, para entrar nesse dia a dia, nessa vida do paciente, para ela conseguir entrar em forma mesmo e perder o peso e ficar feliz? Porque às vezes depende também muito da gente e às vezes é difícil deixar de comer aquilo que a gente gosta, né? É muito difícil. Isso que eu acho que é um grande problema. E eu acho que a ansiedade, ela impede um autogerenciamento. A pessoa tem que aprender a gerenciar o seu próprio tempo, a sua própria vida pessoal, o que inclui alimentação, exercícios. Eu sempre falo uma coisa. Se você não encontrar um tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar um tempo dobrado para cuidar da sua doença. É verdade. Só que se você está se organizando naquele tempo para montar uma alimentação, fazer um exercício, você faz aquilo com saúde. Depois, o tempo que você vai perder perambulando de consultório em consultório, de farmácia em farmácia, e vai na terapia, não sei, né, aquela coisa toda curativa e não preventiva. Tá? Então, é a questão do tempo mesmo. Agora, tem 3 coisas que eu aprendi nas gravidezes que vinham, né? Na primeira gravidez, eu aprendi pode contar. a usar meia de compressão. Isso me ajudou demais a não inchar. Isso é válido? Isso é muito válido. Tá. A gente acha que é besteira. É a mesma história do significado das coisas. Meia de compressão, se der eu uso, se não der, tal. Na segunda gravidez, eu aprendi a fazer drenagem. Que também é essencial. Só que eu aprendi só no finalzinho, e aí não adianta. Poxa, a gente tem que ir fazendo desde o começo, que eu fiz nessa. Tá. Aliás, beijo pra Nô, a moça que tá salvando, tá cuidando de responsável por eu estar aqui. Olha, por favor, vocês estão mudando o close aqui na doutora Liliane. Ela não tá nem inchada. A neném vai nascer daqui a alguns dias, ela não tá nem inchada, gente. Olha isso. Não tem nem bochechinha, não tem nem nada, não tem uma marquinha. Eu acho que um dia antes... Tá impecável. Imagina. Você tá sensacional, é uma coisa incrível. Por isso que a gente chamou a doutora Liliane para falar sobre o assunto. Vocês já vão entender como entrar em forma pós-gestação. Mas eu queria que você contasse só mais uma coisinha que dá um tempinho agora nesse nosso primeiro momento aqui. Eu vou contar uma outra coisa. Da água. Da água. Conta da água. Eu quero saber da água. Menina, tal da água alcalina. Poxa, por que eu não descobri esse negócio antes? Gente, água alcalina. Vocês já ouviram falar nisso? A cara das meninas. Prestem atenção. Lilzinha, preste atenção que isso é importante. Cutuca a Lilzinha pra prestar atenção. Gente, isso é muito importante. Água alcalina. Eu também não sabia que isso existia. Olha o que a doutora Liliane vai contar.
E olha que esse é um assunto para um programa inteiro, mas resumindo, em se tratando de gravidez específica, quem que não passou aquela queimação do comecinho da gravidez e aquele refluxo do final? Porque daí o estômago já está aqui em cima, a gente já não tem mais espaço. Comer nem muito, e né? vai dando sempre aquela azia, aquela coisa. E eu aprendi que a nossa água é muito ácida. E aí, não só a água, mas todos os alimentos que a gente prepara com aquela água. Então, agora eu comecei a tomar água alcalina e, menina, sumiu aquela queimação, aquela sensação, às vezes eu tô falando e tá dando aquele desconforto. Acabou. A gravidez inteira? De uns 3 meses pra cá. Que foi quando você descobriu? Que foi quando agora, eu descobri. O que é a água alcalina? Então, você tem alguns filtros específicos para alcalinizar a nossa água, porque ela é muito ácida. Inclusive, a gente pode até usar essa água para jogar no cabelo, lavar o rosto. Porque você tendo uma alcalinidade daquilo, você vai respeitar o seu pH natural, seja do cabelo, seja da pele, seja do seu tubo digestivo. Entendi. E com isso evitar doenças como, por exemplo, a gastrite, refluxo, a pele ácida, o cabelo todo poroso. Entendi. Então isso me ajudou demais, até o fato dela ser mais alcalina, falo para todo mundo, tem que tomar água, tem que tomar água. Todo mundo fala, eu não gosto de água, me dá enjoo da água. Ela é mais gostosa, você toma, dá vontade de tomar. É leve. E você faz a mamadeira da outra neném também com água alcalina? Exatamente, as minhas bebezinhas, a bebezona, que para mãe é sempre tudo bebezinha, né? Tem 10 anos. Vai ser sempre bebezinha. Mas já introduzi na alimentação dela e da bebezinha também. E agora essa que eu pretendo amamentar, aliás, um outro assunto que eu preciso te contar. Não, vamos falar de amamentação daqui a pouco. Vamos falar? Vamos então falar. Tá bom. Olha, daqui a pouquinho a doutora Liliane volta, porque ela vai falar dos alimentos que a gente deve ingerir nessa pós-gestação e também durante a gestação para cuidar da saúde, para cuidar do corpo. Mas, numa boa, mesmo quem não está pensando em engravidar ou mesmo não está numa pós-gestação, aproveite a dica, porque dá para perder peso do mesmo jeito. A gente vai colocar a vida no eixo, não é isso? Isso aí. Então até daqui a pouquinho descansa, bebendo a sua aguinha, porque, gente, o barrigão tá uma coisa espetacular. Eu já volto, viu? Obrigada.